Gente, vocês prestem atenção nesse recado que eu quero dar pra vocês antes da gente começar o episódio, porque vocês escutam, mas não prestam atenção. Aí depois vocês me perguntam, Fabi, cadê o evento que eu não prestei atenção, não estava sabendo? Dia 3 de maio, nós teremos aqui no office o nosso evento presencial do Café com Joia. Porém, ele está sold out, a gente já esgotou. Ele só é anunciado aqui no podcast, eu não falo sobre ele no Instagram. Então, a gente tem duas opções para você que quer participar, quer estar. Aqui embaixo, assim que vocês terminarem de ouvir o podcast, tem um link que vocês entram em contato com a Ana. Vocês podem ou garantir assistir online, a gente vai fazer a transmissão online, ou você pode garantir a sua vaga no próximo presencial, que é muito legal, né? Recomendo vocês saírem daí de longinho, chegar mais pertinho de mim aqui no presencial, que vai ser, se não me engano, dia 19 de julho. Então, vocês têm tempo de se programar, para quem tá fora de São Paulo, para chegar até nós. Então, quando acabar, entra no link para vocês garantirem ou assistir online o evento do dia 3 de maio, que já deu sold out, a gente não tem mais vaga presencial, ou garantir a sua vaga presencial para o próximo dia, que vai ser dia 19 de julho. Agora, vamos ao podcast do dia, o insight do dia, que é muito valioso. Como vocês sabem, eu faço parte de uma formação clássica, né, em filosofia. São 4 semestres, eu estou no meu primeiro semestre. Ele é específico para a liderança, tá? Então, é uma filosofia que a gente desenvolve, ela é pautada para desenvolvimento de liderança. E aí, teve uma aula muito legal na última aula, que o professor ele falou uma passagem interessante, que nós temos liberdade de escolha, mas a gente não tem liberdade de escolha com o resultado que a vida dá pra gente. Isso faz parte da escolha da vida. A liberdade, ela é externa, depois que a gente decide agir. Fabi, como assim? Se eu decidir colocar, foi o exemplo que ele deu, tá? Mergulhar o meu iPhone em um copo de Coca-Cola, isso é a minha liberdade. Eu posso tomar essa decisão. Eu tenho a liberdade, Fabi, de pegar o meu telefone e enfiar num copo de Coca-Cola. Mas eu não tenho direito de escolher qual vai ser o resultado que vai ser feito com o meu celular. Isso é uma liberdade externa de efeito causa e consequência, né, da vida, do que acontece. E isso é muito interessante quando a gente leva para todas as outras áreas da nossa vida. Então, quando a gente pensa assim, eu tenho liberdade de escolha, mas eu não tenho liberdade para escolher quais serão as consequências da minha escolha. E o mais doido é que muitas pessoas não entendem que quando você não escolhe algo, você está escolhendo. Então, pelo fato, quando você não escolhe sair de um relacionamento que não tá legal, quando você não escolhe mudar de um emprego que não te faz bem, quando você não escolhe dizer não para algumas coisas, quando você vai tolerando essas situações, a falta de você acha que você não está escolhendo, que você não está decidindo, mas você está tomando uma decisão, você está decidindo permanecer. Só que nessa situação você não pode exigir que o resultado, que você não tem direito à escolha, não faz parte da sua liberdade escolher o resultado da sua escolha, seja de acordo com o que você gostaria. Então, por exemplo, para você que às vezes se encontra num relacionamento que não tá legal, você não escolher mudar, às vezes investir ou às vezes até mesmo sair, você não pode reclamar do resultado que você tem. Então, quando a gente pensa em liberdade, a gente tem que entender que a nossa liberdade, ela vai até determinado ponto, que é o ponto da nossa escolha. Agora, o resultado que a gente escolhe, a gente não tem essa capacidade de receber essa liberdade de volta. E uma coisa muito legal, assim, bem prática do que aconteceu esses dias, que eu posso trazer para vocês entenderem mais o quanto é importante não só as escolhas, mas a clareza do porquê estamos escolhendo o que estamos escolhendo. A gente foi fazer uma maratona. Uma maratona não, porque a maratona deveriam ser 42 quilômetros. Teve a maratona, mas cada um no escritório correu um percurso diferente. O Caio estava se sentindo com falta de ar, porque ele tinha ficado meio gripado e tal. Ele falou, vamos correr 5 quilômetros. Falei, beleza, vamos que eu vou fazer força. Eu gosto de fazer força, a gente foi fazer força. Só que fazia muito tempo que eu não corria. Então, a gente começou a correr. Primeiro, a gente já saiu no meio de um monte de gente. A gente saiu sem estratégia. A gente não combinou. A gente não teve tática. A gente não teve planejamento. Quando acabou a corrida, eu fiz um tempo de 26 minutos. Só que eu acabei a corrida sobrando. Tanto é que, se vocês olharem o meu pace, que foi o meu ritmo na corrida, ele foi decaindo. Então, ele foi um pace que começou um pouquinho mais alto, depois foi mais baixo. Os últimos 400 metros, para vocês terem noção, eu fiz um pace de 3,47.
Pra quem entende de corrida, é um pace relativamente muito bom. E a gente bateu isso nos 400 metros finais. Mas aí deu uma média de 5 pace da corrida. Aí você fala assim, Fabi, por que você está me falando isso? O que isso tem a ver com o celular na Coca-Cola? O que isso tem a ver com liberdade de escolha, liberdade de resultado? Naquele momento, qual foi a minha escolha? Vamos ver o que vai dar. E eu terminei com um resultado que eu não fiquei feliz. Aí você fala assim, Fabi, por que você não ficou feliz? Porque eu sabia que eu podia ter feito melhor. Eu sabia que eu podia ter tido um resultado melhor. Mas eu não me preparei taticamente. Eu não fiz boas escolhas. Eu não usei o meu poder de liberdade para escolher caminhos apropriados, estratégias apropriadas para poder ter um bom resultado. O que isso significa? Que eu não posso reclamar do que eu colhi. Porque eu não escolhi. Eu não tive a capacidade estratégica de pensar exatamente o que eu precisava fazer. Qual seria a forma como a gente iria correr. Então, por exemplo, se eu quisesse bater tempo, eu não poderia ter largado no meio de todo mundo. Ou eu teria que ser uma das primeiras a largar, ou eu teria que esperar todo mundo passar e poder correr. Por exemplo, eu peguei água no meio da corrida. Gente, 5 quilômetros, precisa pegar água? Não precisa, mas eu não pensei nisso, que aquilo ali quebraria meu ritmo, que eu teria que reconstruir um ritmo, que não dá tempo de reconstruir ritmo em 5 quilômetros. Eu fiz um pace tão alto no começo e um tão baixo no final, que se eu tivesse tido mais uma constância, eu teria sobrado muito mais. Eu poderia ter feito um pace muito melhor. E aí, quando eu acabei, eu fiquei tão brava. Aí no final eu falei, cara, eu não tenho direito de estar brava. Por quê? Porque eu não escolhi o meu resultado. Eu não trabalhei para o meu resultado. Eu não tive a tática necessária para o meu resultado. Eu tenho liberdade de escolher e naquele momento eu não escolhi. Entende que o fato de não escolher também é uma escolha? E eu colhi o resultado que a liberdade me deu. Como é que eu posso reclamar de algo que eu não me programei? E a gente tem que refletir isso dentro da nossa vida. O quanto às vezes a gente tem escolhas ou não temos escolhas, a gente não escolhe, a gente não decide, a gente não sai de cima do muro, a gente não quer enfrentar a nossa dor, nosso desafio, que tenha congruência com nossos sonhos, que tenha congruência com nossos resultados. E aí chega depois, no final do ano, você vai falar que o ano foi uma merda, você vai pular ondas, se isso fizer parte da sua crença, você vai comer romã, ou vai colocar no lentilha, não sei aonde, vai começar a fazer um monte de coisa, vai falar, não, agora esse ano vai. Mas você continua tomando exatamente as mesmas decisões que, por fim, você tem liberdade de escolha. Mas você não vai ter liberdade para escolher os resultados que você vai colher de volta. Então, quando você consegue entender que o seu futuro ele é relativamente previsível, você começa a entender que você tem poder, e para quem não está me vendo, eu estou fazendo entre aspas, a gente tem um falso poder de direcionamento. Fabi, por que você fala falso poder? Porque muitas vezes nem tudo sai como a gente gostaria. Né? Eu até estava ouvindo no livro, estou no dia 32, de Uma Vida com Propósitos. Ele fala muito, e até no episódio com a Elaine na semana passada, a gente abordou bastante sobre isso, o como Deus prepara a gente, o nosso caráter através dos nossos desafios. Então, quando a gente começa a entender que os desafios é a nossa preparação, eles são a nossa escola de verdade, a gente começa a entender que as coisas não deram errado. Elas deram errado de acordo com o nosso ponto de vista. Mas de acordo com os planos de Deus, tá tudo certo, gente. Tá dando tudo certo. Tá sendo exatamente tudo como foi planejado. E até na passagem de hoje, ele fala assim, com toda certeza, uma das maiores dores que você sentiu, ela é o seu preparo do seu ministério. Porque se você não passa por isso, como é que você vai poder ajudar outros? E ele fala o tempo inteiro que é sobre você aprender, você se curar e você poder transbordar esse aprendizado em outras pessoas. Então ele fala assim, como é que uma pessoa viciada em álcool poderia aprender a se livrar deste vício se alguma outra pessoa já não tivesse passado por esse mesmo processo e ela tivesse vencido? Então, ele dá vários exemplos. Ele dá vários exemplos de várias coisas que são difíceis, que são dificuldades, mas que você vence essas dificuldades e você aproveita deste desenvolvimento, desse aprendizado para poder transbordar e ensinar outras pessoas. Então, é óbvio que dentro do seu
poder, do seu controle de escolha do seu caminho, você vai passar por dificuldades, porque isso é um processo de lapidação. Eu gosto de falar que a gente nem as princesas da Disney tiveram uma vida perfeita, né? Cinderela lá teve que lavar muito banheiro pra virar princesa, a outra foi sequestrada lá pela fera no lugar do pai, a Frozen lá perdeu a mãe, o pai, teve que sair do castelo dela lá de tanto poder que ela tinha. Então, você começa a olhar os contos, é como se fosse a jornada do herói, né? As pessoas passam por muitas dificuldades e essas dificuldades tornam elas pessoas melhores e aproximam elas cada vez mais das conquistas. Mas essa aproximação, eu vou até gravar o próximo. Vocês vão voltar no próximo episódio, na quinta-feira, que eu vou falar um pouco mais profundamente sobre isso. Não adianta a gente só ter fé. A fé, ela é necessária. Mas a gente precisa agir. Então não tem como eu ficar sentada no meu sofá e eu tenho muita fé e eu sei que tem muitas pessoas que estão nesse processo junto comigo, sabe? De expandir sua fé, de aumentar sua crença, de expandir seus horizontes. E você ficar sentado no sofá e você achar que as coisas vão cair no seu colo. Que aqueles sonhos, aquelas metas, aqueles objetivos, eles simplesmente vão acontecer. Precisa haver decisões. Você precisa, sabe, usufruir da sua liberdade que você tem de decidir. Para quê? Decidir que o caminho aconteça. Então, o fato de você só ficar sentado esperando que as coisas aconteçam porque eu tenho muita fé, porque eu acredito muito, é legal. Mas sem a decisão, sem a liberdade que você tem dentro da sua vida de decidir qual é o caminho que você vai percorrer, se é A ou B, se é C, se é D, não importa. As coisas não vão acontecer. E aí vem a questão como se fosse da corrida, né? Que foi o que aconteceu comigo. A gente não tem o direito. É de uma ingratidão e é de uma imaturidade sem tamanho a gente reclamar dos resultados que a gente colhe, dos frutos que a gente colhe, quando a gente não teve intencionalmente a decisão do caminho, quando a gente não escolheu, quando a gente não optou. E por que a decisão ela é importante? Porque o fato de você decidir, a gente agora nem falando tão espiritualmente, mas até falando a questão dos seus neurônios, a clareza que você precisa. A maioria das pessoas não tem o que elas querem porque elas nem sabem o que elas querem. A maioria das pessoas, se eu perguntar pra você, qual é o seu sonho? O que você verdadeiramente quer? Eu tenho certeza que agora, nesse exato momento, como diz meu marido, você está planejando seus sonhos. Você está pensando nos seus sonhos. E o mais doido de tudo isso, gente, é que às vezes a gente confunde sonhos com metas, com objetivos. Eu não sei se eu já comentei isso pra vocês, mas meta e objetivo é o que eu tenho no meu trabalho. E isso me leva a realizar sonhos que são fora das minhas metas profissionais. Então, se você falar assim, Fabi, qual que é o seu maior sonho? Meu maior sonho é viajar o mundo com meu marido, ter as crianças criadas, grandes, prontas para o mundo, e eles só me ligarem assim, mãe, você não vai voltar para casa, não? Eu falei, não vou, estou aqui numa ilha perdida com seu pai, a gente tá aqui, eu não vou falar comendo camarão na praia, porque eu não gosto de frutos do mar, mas comendo um aperitivo filé mignon, tomando uma Coca Zero e uma água, tentando pegar um bronze. Daqui a pouco eu volto, entendeu? Mas, com eles também, mas principalmente com meu marido. Porque eu quero ver meus filhos criados pro mundo, sabe? Eles vivendo as experiências deles, eles também tendo a oportunidade de, sabe? Eles tendo a oportunidade de decidir por eles e também colher a decisão, os frutos dessas decisões. Então, eu penso muito talvez daqui 10 anos, talvez um pouquinho mais, porque a minha tá com 12, 13, estaria com 12, 13 anos daqui 10 anos, mas talvez daqui 14, 15 anos, esse sonho ele seja uma realidade. E eu durmo e eu acordo pensando nesse sonho todos os dias. É minha meta, é meu sonho de vida. Então, o que significa que as minhas decisões, as minhas escolhas hoje, elas precisam ser congruentes com o que eu sonho, com o que eu almejo, com o que eu quero viver. Então, para eu poder viver isso, significa que, primeiro, dentro da minha estrutura familiar, eu preciso construir filhos, né, que tenham autoestima elevada, que tenham autoconfiança, crianças que estejam preparadas para viver o mundo, para estar prontos para o mundo. Em contrapartida, isso também exige que eu tenha uma maturidade financeira, que eu tenha uma boa estrutura financeira, mas também exige que até lá
eu ainda esteja casada. Que eu e meu marido, a gente ainda esteja em conexão. Que a gente se ame. Inclusive, no dia que a gente tá gravando hoje é dia 17 de abril que eu tô gravando. Obviamente, vocês não assistem no dia que eu gravo, porque a gente tem uma equipe maravilhosa que tá aqui atrás, que edita tudo e faz tudo ficar lindo pra vocês, né? Pra vocês terem noção, a gente grava numa cor que não é cor, né? Não é isso? Como chama? É RAW que fala? RAW. E tem que dar cor ao vídeo. É uma coisa muito louca, gente. Vou bater palma e vocês vão entender a cor que a gente grava. Pronto, aí é essa cor que a gente grava. Agora eu vou bater de novo pra voltar. Pronto. Agora a produção que se vira aí pra fazer esses cortes lascados. Aí o que eu ia falar sobre o dia de hoje é que hoje completo 17 anos junto com o senhor, meu marido. Mas é isso. Então, pra vocês entenderem que eu tenho esse sonho e dentro eu tenho a minha rotina diária, eu tenho o meu dia a dia. Não tem como eu não decidir seguir caminhos que me levem a este sonho. Por quê? Porque os anos eles vão passar, o tempo ele vai passar. Daqui 15 anos eu vou viver, eu espero, graças a Deus, que eu esteja viva daqui 15 anos, estarei. E eu posso olhar para trás e eu falar assim, o tempo passou. E hoje eu não consigo colher o meu sonho. Meus filhos são completamente dependentes, eu não criei crianças autoconfiantes, eu não criei crianças com autoestima, eu foquei tanto nas coisas erradas que o meu relacionamento se desgastou, eu e meu marido a gente não se conhece mais, são dois estranhos morando na mesma casa, o trabalho até que foi bom, mas posso ter arrebentado no trabalho, mas todo o resto se perdeu, e aí eu vou ficar triste, eu vou chorar as pitangas. Não tem como, eu não vou poder reclamar do resultado que eu colher. Se durante o percurso até ele, eu não tomei as decisões necessárias para que ele acontecesse. Então, eu quero encerrar esse podcast, eu quero que você reflita muito sobre isso, sobre qual é a liberdade que você tem em mãos para decidir caminhos que sejam congruentes com os resultados que você quer colher lá na frente, para que quando você passar esses 10 anos podem parecer distantes, mas, gente, eles vão passar. A gente já tá quase em maio, o ano já tá acabando de novo. Já pensa assim, mal você já acostumou com 2024, eu já estou fechando a agenda para 2025. Eu comecei minha mentoria agora, eu já tenho agenda até junho de 2025, gente. Então, assim, o tempo ele passa, você não controla o tempo. O que você vai fazer com esse tempo que não para não chegar daqui 10, 15 anos você olhar pra trás, não dá mais pra eu chorar porque o tempo ficou pra trás, eu não tomei as melhores decisões, eu não fiz as decisões. E talvez se você não sabe nem o que você quer viver daqui 10, 15 anos, ou, sabe, às vezes o seu sonho nem é tão distante, daqui 10, 15 anos, às vezes o seu sonho é daqui 2 anos, às vezes o seu sonho é daqui 1 ano. Mas para que quando esse tempo chegar, você olhe para trás com consciência de que eu sabia que eu queria isso e eu tomei as decisões necessárias para aquilo. E não aquela coisa, nem sei o que eu quero, deixa a vida me levar, a vida levar eu e seja o que Deus quiser. Entende? Pra gente não poder reclamar. Então, intencionalidade é a palavra do jogo. Qual é a liberdade de decisão que você tem nas mãos que você não usufrui?